Então fala você ligado aqui no canal. Sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes do Vasco. Não por isso sequer uma parte do vídeo. A gente se inscreve aqui embaixo. Se inscreve aqui embaixo. Deixe seu like também. Vamos com tudo, vamos falar de Vasco. Tá certo? A coisa tá frenética, a coisa tá andando, a coisa tá funcionando. Teve reunião na 777, vazou a lista, né? Praticamente não é que tenha vazado, mas enfim, vocês sabem como é que é o futebol, né? Tem reforço surpresa também, vamos falar sobre isso e muito mais. Bom, Lúcio Barbosa e Alexandre Matos participaram, na verdade, de uma reunião por videoconferência junto à 777, ou com membros da 777, e claro, houve um entendimento, chegaram no entendimento que o Vasco precisa de um elenco forte, não só um time forte. O Alexandre Matos passou a ideia dele, né? A informação foi muito positiva, que eles entenderam realmente que precisam investir mais, né, em contratações pontuais do que contratar jogadores, enfim, mais novos. Não, o Vasco tem que, claro, que contratar sempre o jogador mais novo, porque, enfim, faz parte, né, do pacote, mas também trazer jogadores experientes, né, para mesclar o elenco, que seria de fundamental importância para o Vasco, né? Eles entenderam também que cada vez mais eles avançam no Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil, no Campeonato Carioca, em torneios internacionais que o Vasco vai, se Deus quiser, voltar a participar. Eles recebem muita grana por isso. Então, e chegaram a um entendimento muito positivo de dias melhores e de que podem investir mais rápido, né, em grandes nomes e tudo mais. Então, eu entendo como positivo, tá? Entendo como positivo e tem que ser assim mesmo. Acho que o Lúcio Barbosa, o Alexandre Matos, né, realmente vem trabalhando duro, firme. E daqui a uns dias, gente, eu estou falando aqui menos de uma semana, aí o Vasco deve estar anunciando alguns nomes aí importantes. Vamos ficar atento e ligado aí, porque a coisa está realmente, como eu disse antes aqui, a frenética, a coisa está andando, a coisa está funcionando, tá? Bom, zagueiro no Rio de Janeiro, né? Que história é essa, Eduardo? Olha, eu vou contar um negócio para vocês aqui, tá? Sobre o Júnior Alonso, zagueiro paraguaio, 30 anos. O Vasco tem muito interesse. Postou uma foto e agitou a torcida do Vasco, né? Postou uma foto vindo para o Brasil. Então, assim, disse que vai passar as férias aqui, essa é a informação de momento. Mas a realidade é que o Alexandre Matos conversa com o atleta, com representantes do atleta, e existe sim uma possível, tá, reunião entre o jogador, o seu empresário e o Alexandre Matos. Ou seja, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, porque o Vasco entrou firme e forte na negociação e o zagueiro tem sim o desejo de retornar ao Brasil. E o Vasco pode ser o clube do jogador, o novo clube do jogador. Agora vamos esperar, como eu disse aqui, não tem nada confirmado ainda, eu só achei estranho, porém positivo, tá, a viagem dele para o Brasil. Tá bom? No momento que ele negocia literalmente com o nosso Vasco da Gama, tá certo? Então essa é uma situação realmente que chama atenção, tá? Sobre o Alisson, né, meia, volante agora, né, o Dorival Júnior encontrou uma posição para o Alisson. Para quem não lembra do Alisson, o Alisson veio muito novo do Cruzeiro para o Vasco. Na época, ele era atacante, né, quando ele jogou no Vasco, fez gols em Campeonato Carioca, gols importantes, lembro até hoje e tudo mais, mas a informação do Chico Garcia, né, trabalha junto com o Denilson, do jornalista, enfim, é um cara que sabe das coisas, não está jogando conversa fora, não. Eu sou daqueles, né, onde tem uma fumaça, então tem fogo na parada ali. E o Alisson seria um jogador de fundamental importância nesse meio campo do Vasco, porque é um jogador de muita velocidade, que consegue o bom passe, vem de trás, né? Segundo volante, não é o primeiro volante, não é aquele jogador de pegada. Claro, tem a marcação, mas não é assim aquele volantão, né? O Medel é volante de origem, vai muito bem, porém com a chegada do Júnior Alonso, todos esses casos, o Júnior Alonso chegue, tá? Esses jogadores realmente vão disputar posição ali no sistema defensivo. Até porque o Maicon deve permanecer no Vasco. Tá? Então, tá aí. Mais um possível a ser. Isso pode acontecer a qualquer momento, tá, gente? Então vamos esperar sempre assim o tempo, a cena dos próximos capítulos, porque as coisas estão funcionando e os jogadores são grandes. O Alexandre Matos não. Enfim, junto com o Ramon Dias, eles não querem esse jogador para compor elenco,
Ah, vou arriscar no jogador A, no jogador B. Não, querem jogador que chegue realmente para resolver o problema da posição, o problema do Vasco. Essa que é a grande verdade. Bom, título do vídeo, vazou a lista. Situação séria, hein? Jogador sério, o Ivan, né? Deve acertar com o Santos, né? Que tem interesse no jogador. Entre outros clubes, né? Estou mencionando o Santos porque o Corinthians tem interesse no jogador do Santos, o Santos tem interesse no Ivan. O Ivan quer ser titular em outra equipe, quer jogar como titular. Eu li alguns comentários que o Ivan está certo, mas não, o Ivan, não concordo com esse comentário. É claro, eu só se ouvir da boca do Ivan, falando, não, eu vou. Tirando isso, eu prefiro acreditar que se o Vasco comprá-lo, né, de que o jeito de assim, comprar o jogador, pronto, é do Vasco, a partir de hoje. Aí você entra assim numa, pô, vai negociar, não vai negociar. Porém, esse jogador tem que ser do Vasco, até porque um grande trunfo do Vasco é o salário em dia. Salário em dia, acho que ajuda muito. Qualquer jogador, não só o Ivan, outros jogadores também podem chegar no Vasco ou podem querer. O exemplo, Paulo Henrique, é um jogador que praticamente já deu adeus ao Vasco, né? Não deve continuar, dificilmente vai permanecer. Vamos aguardar. Existe uma amizade do Rodrigo Caetano, do Atlético Mineiro, com o Alexandre Matos, mas a grande verdade é outro jogador que pode sair, né? Zé Gabriel, também tem um término do contrato agora, terminou o contrato. E aí, como é que vai ser? Zé Gabriel se destacou bastante esse ano, né? Robson Bambu fora, não joga mais pelo Vasco. Praxedes é um jogador de 27 milhões, é do Red Bull Bragantino. Ou seja, Praxedes, na minha opinião, só se for por empréstimo. Falei sobre isso mais cedo. Sebastião foi embora, não volta mais. Também não ajudou, né, o Vasco e tudo mais. Né? Maicon, jogador que não tem mais contrato com o Vasco, ou seja, o Vasco tem que negociar novamente um novo contrato. Ramon Dias quer contar com o jogador na próxima temporada. Gabriel Dias, outro jogador que não deve continuar no Vasco. É um jogador que eu depositei alguma esperança, mas porém as contusões realmente atrapalharam. Alex Teixeira não vai continuar no Vasco. Não tem o aval do técnico Ramon Dias e não vai continuar. O Miranda, a mesma coisa. São jogadores que não devem permanecer no Vasco. Então, realmente, a lista é muito grande. Isso abre espaço, é óbvio, para outros jogadores, atletas importantes, né, para o Vasco acertar com novos jogadores. E eu acho que tem que ir nessa linha mesmo. Eu dispenso aqui, abro um orçamento e contrato um novo jogador. Acho que a linha de pensamento, de raciocínio é essa. Não tem outra questão. Tem que ir nessa linha e acabou. Acho que o Vasco tem que pensar assim. Se der, deu. Se gostar, gostou. Se não, aquela situação, né, da gratidão. Muito obrigado a todos vocês. E vamos seguir em frente. Porque o Vasco precisa e deve, né, continuar nessa situação, com esse tipo de pensamento. Pensamento grande, pensamento de vencer, pensamento de ter um time campeão na próxima temporada, para que o time possa vencer, voltar a uma Libertadores, vencer, conquistar um campeonato, né? Eu acho que esse é o caminho correto do pensamento dos diretores do Vasco, enfim, da diretoria, todo mundo que vem assumindo realmente essa bronca, né, de montar, de processo de montagem de elenco, tá? De time. Nós temos uma boa estrutura e agora vamos fechar com o time. Surgiu a informação de que o Flamengo também estaria interessado na contratação do Gustavo Scarpa. Essa bola dividida aí, eu acredito no trabalho do Alexandre Matos, né? Aí é uma questão até a mais, uma motivação a mais para ele, para todo o departamento de futebol do Vasco. Acho que perder um jogador para o Flamengo agora que o Vasco está com caixa bonito, tem que chegar firme. Se ele tiver que voltar para o Brasil, que ele volte para o Vasco. Né? E vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Eu estou vendo algumas pessoas comentando, pô, gente, olha só, é na boa. Não estou aqui para rebater ninguém, mas, pô, cara, reclamar do Gustavo Scarpa, já era Gustavo Scarpa. É uma situação que chama atenção, um pensamento pequeno de alguns aqui. Eu não penso assim, eu prefiro pensar grande e positivo. Mas, enfim, cada um tem a sua forma de pensar e sua forma de agir. Então é isso, se inscreve aqui embaixo, deixe seu like, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.